Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Glória a Deus, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos sustentado de estar aqui com você na presença do Senhor. Olha só, nós vamos à palavra de Deus e hoje o tema é: nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o objetivo dessa mensagem é que você entenda que você não pode usufruir da graça de Deus, das bênçãos de Deus, se você não procurar purificar a morada de Deus, que é o seu corpo. Com isso, nós vamos ver a importância de você ter um coração sem maldade, um coração puro, um coração que não pode guardar mágoa, não pode guardar sentimentos que entristecem Deus, porque, consequentemente, esses sentimentos que entristecem Deus, entristecem também o Espírito Santo de Deus. E o seu corpo, olha que coisa, o seu corpo é a morada de Deus. E ele não está aí de favor, não. Ele comprou esse corpo. Ele comprou esse corpo com sacrifício, é o que nós iremos ler já aqui no primeiro verso, ou no primeiro versículo que leremos em 1 Coríntios capítulo de número 6. Então, você que diz assim: Pastor Júnior, eu preciso tanto de uma palavra, pastor. Eu liguei a rádio porque toda vez, pastor, que a gente liga a rádio, a gente escuta uma palavra, a gente escuta Deus falando com a gente. Mas hoje eu estou numa maneira que eu preciso ouvir uma palavra porque eu preciso saber para onde eu vou. Ô pastor Júnior, eu preciso de mais força, sabe? Eu me sinto assim meio que fragilizada diante de tantas coisas que estão acontecendo na minha vida. Mas eu sei que Deus vai falar comigo. Muito bem. Você diz assim porque você tem fé. E quando você tem fé, você começa agradando a Deus. É muito importante cada contato que você tem com as coisas de Deus, mas eu digo a você uma coisa. É muito mais importante esse contato pela manhã, viu? Por quê, pastor? Porque esse contato, essa oração pela manhã mostra a prioridade que você está dando às coisas de Deus. A oração matinal, ela é poderosíssima. E aí, nas primeiras horas úteis do seu dia, você está cultuando ao Senhor. Isso é muito especial. Eu estou aqui na condição de levar para você, de ser canal de Deus para você. E eu sou abençoado com isso. Eu estou aqui não é porque eu sou bonzinho, não. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito diante de Deus a cumprir aqui na terra. Eu tenho um ministério e aqui nós estamos para cumprir a palavra de Deus, cumprir esse chamado de Deus. Então, Deus cria uma situação e nós recebemos dele a sua palavra e o seu querer. Então, o tema de hoje é: o nosso corpo, ou o seu corpo, é morada do Espírito Santo de Deus. E o texto sagrado diz assim, está escrito, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto, mais especialmente a partir do verso de número 12, nos traz grandes lições espirituais. E o grande objetivo dessa mensagem é mostrar que não tem como você ter essa graça de Deus ou desfrutar dessa graça de Deus
sem você purificar o seu corpo, os seus pensamentos e os seus olhos. Quando eu digo isso e faço um paralelo entre a presença de Deus e a graça de Deus, eu quero dizer a você que essa graça de Deus, ela vai lhe ajudar a chegar em lugares que jamais você conseguiria chegar pelas suas experiências, pelas suas habilidades naturais, pelas suas amizades, pelas suas influências. Ô pastor Júnior, mas essa graça não é só para a gente ir para o céu. Jesus morreu e nos deu a salvação pela graça, e a graça de Deus é favor imerecido. Não é isso não, pastor? O que é que tem a ver a graça de Deus com a gente galgar espaço nessa vida, nessa terra, pastor? O que é que tem a ver, pastor, graça de Deus para a gente prosperar, avançar? Como assim, pastor? Eu queria que você entendesse e fizesse também comigo esse paralelo da pureza de Deus, ou a pureza da casa de Deus, que é o seu corpo, e essa graça, dizendo a você que a graça de Deus, ela é a capacidade de você parecer um pouquinho mais com Jesus. E quando você, todo dia, parece um pouquinho mais com Jesus, através da sinceridade, do esforço, do seu compromisso com Deus e com a palavra e com a lei de Deus. Quando você vai permitindo que o caráter de Cristo se aproxime mais do seu caráter, que não é dos melhores, porque o pecado habita dentro de nós. Aí quando isso vai se estreitando, aí você começa agora a contar com essa graça na sua vida, trazendo resultados aqui nessa vida. Aleluia, glória a Deus. Então, pastor Júnior, eu quero essa graça, pastor. Eu preciso, pastor, de um brilho nos meus olhos. Pastor, eu preciso de algo diferente, porque eu estou cansado. Pastor, eu preciso amar mais a Deus, pastor. Pastor, eu preciso levar Deus mais a sério. Então, meu coração fica feliz quando você diz isso, porque só basta isso para Deus começar, aleluia, um trabalhar diferenciado na sua vida. Chega de viver aquela vida religiosa, aquela vida pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Claro que os nossos costumes são bons até certo ponto, precisamos preservar, mas a vida espiritual não é só pode, não pode, não. A vida espiritual, ela é uma vida próxima de Deus, é uma vida onde nós ouvimos a voz de Deus, é onde nós temos todo dia a capacidade de se aproximar de Deus e ser melhor, ajudando o nosso próximo, vencendo os nossos pecados mais íntimos. Isso é viver com Deus, isso é a verdadeira fé que o Senhor quer para mim e para você. Então, o apóstolo Paulo, vamos voltar aqui o texto, depois de que eu disse tudo isso, vamos voltar aqui no texto, porque agora o apóstolo Paulo, ele está conversando com a igreja de Corinto e dizendo assim, vocês precisam entender que o que baseia a fé de vocês não é as restrições ou as proibições. O que baseia a fé de vocês agora é a liberdade. Liberdade. Se você puder, fale essa palavra aí. Liberdade. O Senhor nos salvou para a gente ser livre. Livre. Há quem diga que a liberdade depois da vida, ela é o nosso maior bem. E não existe muito sentido você ter vida se você não tem liberdade. Não faz muito sentido. Então, o Senhor nos salvou para a gente ser livre. Mas acontece que aqueles crentes
dos dias do apóstolo Paulo, estava usando a liberdade agora, dizendo assim, sabe de uma coisa? O que Deus está interessado é no nosso espírito, no nosso culto, no nosso momento que a gente glorifica a Ele. O corpo para o corpo não. A gente pode pecar, a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo, a gente pode se envolver em atos que agrade o nosso corpo e não tem problema, porque Deus está interessado na nossa alma. Aí o apóstolo Paulo ele chega dizendo nada disso, de verdade, vocês são livres. Mas quando fala em pecados ou atos que entristecem o Espírito Santo de Deus através do corpo, isso daí vocês não podem, até porque o corpo não é de vocês. E olha o que ele diz aqui no verso de número 12. Se você está entendendo, diga amém. No verso de número 12 de 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja assim, dizendo: todas as coisas me são lícitas. Tá vendo? Liberdade. A gente pode fazer o que quiser, irmãos. Você pode fazer o que você quiser. Pastor Júnior, se eu tenho certeza, vamos lá. Mas nem todas as coisas convêm. Tem coisas que não casam bem com você que é crente, que serve a Deus. Então Paulo está dizendo, se você quiser fazer, você faz. Agora tem coisa que não casa bem, não. Tenha cuidado. Aí ele diz mais, mas olha só, o que está de pé é a liberdade. Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas. Reforça mais uma vez esse princípio bíblico da nossa liberdade. Aí ele acrescenta dizendo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo está dizendo assim, olha, eu sou liberto, mas toda vez que alguma coisa vem cobrar de mim, exigir de mim, me dominando, eu devo dar um freio. Então, aqui a gente tem uma visão ampla desse princípio chamado liberdade. Eu posso fazer, eu posso escolher. Aí agora o apóstolo Paulo ele usa um exemplo aqui muito fácil da gente entender, porque ele fala sobre as comidas. E ele diz assim, as comidas é para o ventre, e o ventre para as comidas ou para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como ao outro. Mas aí ele diz agora, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Eu vou repetir. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se você quiser considerar tal dia santo, considere. Se você quiser comer essa comida, coma. Se você não quiser comer, não coma. Problema seu, entre aspas aqui, né? Só para a gente entender, eu estou usando isso. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Agora, vamos lá. Quando parte para a purificação e para o nosso corpo, no caso aqui ele usa a expressão prostituição, isso daí, meu amigo, você não tem escolha, não. Você não tem escolha porque você estará agora infringindo a lei que nos diz que o seu corpo é de Deus. Quando ele fala aqui de prostituição, ele está falando de pornografia, ele está falando de sexo desordenado, ele está falando de cobiça, porque Jesus já disse lá, na sua palavra, Jesus já disse, se você olhar com impureza para alguém e desejar no seu coração, você já pecou. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado. E quando eu digo isso, eu lembro das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo de número 6, quando Jesus fala sobre a pureza dos nossos olhos. E Jesus diz que através dos nossos olhos nós recebemos cura para o nosso corpo ou nós recebemos enfermidades. Toda vez que os seus olhos se comportarem de maneira impura, principalmente em relação a coisas da carne, você estará atraindo trevas para a sua vida. Porque toda vez que essas coisas lhe aprisionar, essas coisas tomarem uma amplitude na sua vida, você estará, sem perceber, colocando Deus para fora da sua vida. Eu vou mais adiante e digo a você que o pecado de prostituição ou pecados ligados a essa área
são tão graves, são tão graves que nós não podemos dizer que todo pecado é igual. Não existe pecadinho nem pecadão. Eu entendo sim que existem pecados gravíssimos e que a gente pode dizer, talvez, para aprender aqui, que o pecado de prostituição é um pecadão, vamos dizer assim. Por quê, pastor Júnior? Porque seu corpo é uma morada, é uma tendazinha, e debaixo dessa tenda está o Espírito Santo de Deus. Esse tipo de coisa, ele derruba as paredes dessa tenda. Ele tira o telhado dessa tenda e coloca Deus para fora do seu corpo. Ah, pastor, mas quer dizer que os outros pecados não fazem isso? Sim, os outros pecados também fazem isso. Mas esse pecado, ele é bem específico. E com isso, Deus está nos dando, através dessa palavra, um grande aviso e uma advertência, para que nós possamos, diante dele, apresentar o nosso culto com pureza, os nossos lábios com pureza, a nossa mente com pureza. E você percebe que hoje o que mais ataca a família é esse tipo de coisa. É a pressão que a sociedade, que o mundo, esse mundo imundo, exerce sobre as nossas crianças, querendo roubar o quê? A pureza das nossas crianças. A gente olha de um lado para o outro, cá para a gente, irmãos, e a gente vê como, principalmente, se a gente falar de vestes aqui, a gente vai ter que falar das mulheres, como as mulheres estão se vestindo até dentro da igreja. E quando eu falo isso, eu não posso deixar de citar uma frase de um padre, que ele disse que as nossas filhas hoje estão se vestindo pior do que as prostitutas de antigamente. Então, você vê como a sociedade, como esse mundo imundo, como o globalismo, ele está investindo nessa área. Se a gente vai assistir televisão, a gente vai ver que o que baseiam a maioria das minisséries, das novelas, é o apelo para sensualidade, é os comerciais, é tudo, são os outdoors, tudo. Você vai de um lado para o outro, até dentro da igreja a gente vê esse apelo. E às vezes nós não sabemos de onde é que vem tanta fraqueza espiritual. Às vezes nós não sabemos de onde é que vêm as nossas enfermidades. E as nossas enfermidades muitas vezes vêm disso daqui. Eu não estava no script falar dessa mensagem, mas Deus me orientou. Essa palavra não é uma palavra para você dizer, você está errado, você não sei o quê. Não, essa palavra é para te dar vida. Essa palavra é para me dar vida. Eu preciso purificar os meus olhos. Eu preciso trazer luz de Deus para dentro de mim. E é nesse contexto todo que o apóstolo Paulo, ele faz um apelo àquela igreja que, vamos dizer que é importante, era uma igreja, entre aspas, muito espiritual. O povo lá tinha todos os dons, os cultos, só faltava o teto voar. Você que é pentecostal entende bem o que eu estou falando. A igreja de Corinto. Mas era nessa mesma igreja que tinha esse povo tão espiritual que a safadeza estava imperando de todas as maneiras. A ponto, se não me engano, no capítulo 5, o apóstolo Paulo repreender algumas pessoas da igreja, porque tinha um cidadão lá que estava tendo relações com a esposa do seu pai. E aí, irmãos, a gente precisa entender que naqueles dias já haviam isso, esse tipo de coisa. E que hoje, mais ainda talvez, porque o apelo é muito grande. Você que está me ouvindo agora, o apelo do apóstolo Paulo, ele serve para mim e para você. E o apelo do apóstolo Paulo, ele se torna ainda bem mais claro no verso de número 18. Quando ele diz assim, fugir da prostituição, ponto.
Fugir da prostituição. Ponto. Ele está dizendo aqui, ó, corra e purifique o coração de vocês. Vocês não podem estar servindo a dois senhores. Vocês não podem estar dentro da igreja dando glória a Deus e por trás vocês apegados a todo tipo de pecado que coloca Deus para fora da vida de vocês. Não! Vocês precisam se orientar. E com isso o apóstolo Paulo não deixa de mostrar que os pecados relacionados à nossa sexualidade são pecados poderosíssimos. É importante a gente dizer isso. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa essa expressão, fugir. Eu quero dizer a você, Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Mas é necessário você declarar uma guerra contra a sua carne. Declarar uma guerra para que Deus opere na sua vida. Isso é urgente. Isto é urgente. Você está me entendendo? Diga amém. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não brinque. Essa expressão fugir não fique negociando, não. A gente vê quantos lares estão desfeitos. A gente vive dentro da igreja e muitas pessoas chegam dizendo, pastor, meu esposo está com a terceira pessoa, está com a Dalila. A gente escuta muito essa expressão. Isso é o quê? É o apelo da prostituição. É o apelo das redes sociais. É o apelo da internet como um todo. Da mídia como um todo. E isso vai tomando espaço. Isso vai regendo a nossa vida. E daqui a pouco está um bocado de gente tudo dentro da igreja e vivendo uma vida distante de Deus por causa dessas coisas. E o apóstolo Paulo, ele vai ainda dar um passo mais adiante e ele diz assim, ó, vocês não sabem que aquele que se junta com uma meretriz ou com uma prostituta se faz um com ela? Naqueles dias do apóstolo Paulo, tinha várias religiões e tinha algumas religiões que, para você cultuar aqueles deuses, você tinha que entrar num bacanal, numa orgia. E Paulo traz a lembrança do povo isso. Se você, para se consagrar àqueles deuses, você tinha que ter relações lá com as sacerdotisas, as prostitutas, as meretrizes. E aí Paulo diz, ó, se você se junta, você é um só. E quando você é uma só com a meretriz, como é que você vai se juntar com Cristo? E aí a gente vê que o apóstolo Paulo ele procura bem, separar bem e dar muito poder ao nosso corpo. As relações que nós temos com o nosso corpo. A ponto dele dizer que o nosso corpo foi comprado por Deus. Onde é que está isso, pastor? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. O nosso corpo foi comprado por Deus. Não foi só comprado e disse é meu. Porque tem coisa que a gente compra e deixa para lá. Quando eu precisar, eu uso. Quando eu precisar, eu vejo. Está aqui porque de vez em quando eu preciso. A gente não compra alguma coisa assim, mas Deus não só comprou. Ele comprou para morar. A sua casa, você que tem uma casa, você que tem uma casa alugada ou sua, você não usa a sua casa todo dia, sim ou não? Sim. Você vai dormir ao relento? Não. Você usa a sua casa todo dia. Eu também uso a minha casa todo dia. Pois bem, Deus está dentro dessa casinha chamada corpo. Toda vez que você ouvir essa palavra, não existe pecadinho nem pecadão, não existe pecado mais grave, Deus perdoa todos os pecados. Sim, Deus perdoa todos os pecados. Mas vamos lembrar aqui que o apóstolo, que Davi, ele cometeu esse pecado de prostituição. Deus perdoou Davi, sim ou não? Claro que perdoou. Mas Deus deixou pelo menos três consequências horríveis na vida de Davi. O fruto do adultério morreu. A espada, segunda consequência, a espada não iria se apartar da casa de Davi.
Depois disso, a vida de Davi, da família de Davi, se tornou um inferno. Deus perdoa, perdoa. Agora veja como esse pecado é grave. O fruto do adultério, o filhinho de Davi morreu. Segundo, Deus falou tudo isso, viu? Segundo, a espada não se apartaria mais da família de Davi. Terceiro, o que Davi fez nas escondidas, Deus ia permitir que alguém fizesse em plena praça pública com as mulheres dele. E foi o que aconteceu. O filho de Absalão teve relações com as mulheres. O filho de Davi, Absalão, teve relações com as mulheres de Davi, seu pai, em plena praça pública. Com isso, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero dizer a você que está enfrentando por algum motivo, algum pecado dessa natureza, você que está preso à pornografia, a relações desordenadas nessa área, em nome de Jesus, esqueça estar pedindo a Deus isso ou aquilo. Sua batalha é contra isso. Sua batalha é contra isso. Você não é pior do que os outros, não. Você não é pior do que os outros. Nós enfrentamos, nós somos humanos, somos vivos, carne e osso. Não se sinta menor do que ninguém. Agora seja sincero, porque a palavra de Deus diz que você precisa fugir. Corra, meu filho, lute contra isso. As outras coisas virão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada, templo morada do Espírito Santo. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.